Friedrich von Hayek. Friedrich August von Hayek nasceu em 1899 em Viena e faleceu em 1992 em Freiburg, Alemanha. Portanto, viveu 93 anos, sua vida abarcou praticamente todo o século XX. Nascido em uma família aristocrática, de origem aristocrática, mas de condições econômicas relativamente modestas, Hayek, depois de combater na Primeira Guerra Mundial no exército do antigo Império Austro-Húngaro, se matriculou no curso de Economia da Universidade de Viena. Ali sofreu a influência de Ludwig von Mises, defensor do liberalismo de livre mercado, defensor intransigente do liberalismo econômico e crítico radical do socialismo. Segundo o próprio Hayek depois diria em suas memórias, a influência do professor Mises foi importante para que ele se afastasse de simpatias socialistas iniciais e se decidisse por uma adesão a um liberalismo intransigente. É bom, aliás, lembrar que o socialismo na Áustria era uma força política importante, sobretudo em Viena, onde o Partido Social Democrata, fortemente apoiado na classe operária, controlou durante praticamente toda a década de 20 a prefeitura, né, cidade que ficou conhecido como a Viena Vermelha. Aliás, Viena era um centro intelectual bastante rico e importante, né? É a cidade onde surge a psicanálise na virada de século com Sigmund Freud. Era também um centro importante no debate jurídico, né, com uma figura como Hans Kelsen, nos debates marxistas sobre a questão nacional, com autores como Otto Bauer, né, e também no pensamento econômico, né, com a chamada Escola de Viena. Além de Mises, fizeram parte deste grupo Menger e Joseph Schumpeter, né? Esse último um tanto mais heterodoxo que os demais, né, nas suas concepções sobre as destruições criativas, o empreendedorismo e os próprios problemas do capitalismo, né? Era também desses autores o que mais fazia, por exemplo, leituras de Marx, né? O conjunto deles era, em geral, um grupo de feições liberal-conservadoras ou liberais antissocialistas, né? Via de regra, isso incluindo inclusive o próprio Schumpeter. Hayek veio a ser um dos nomes mais importantes desse grupo, né? E o que mais se destacou também, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. No início dos anos 30, ele vai com uma bolsa para os Estados Unidos para aperfeiçoar sua formação em matemática, né? Volta para a Áustria depois, mais por conta da anexação da Áustria pela Alemanha nazista, né? Em 1938, ele vai viver na Inglaterra, aonde se radica e vive grande parte da sua vida, inclusive tornando-se cidadão inglês. No pós-Segunda Guerra Mundial, Hayek viverá entre a Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha, enfim, países nos quais deu aulas em diferentes universidades. Bom, em 1944, Hayek publica um ensaio que o tornará bastante conhecido, chamado Caminho da Servidão. Nesta obra, o autor faz uma defesa apaixonada do liberalismo, do que ele considerava uma tradição do liberalismo clássico, que seria, segundo ele, responsável pelos grandes progressos da civilização ocidental entre os séculos XVIII e XIX, mas que desde então vinha sofrendo ataques de doutrinas antiliberais, estatistas, socialistas, comunistas, etc. E que passavam inclusive a penetrar mesmo sociedades de forte tradição liberal como a Inglaterra. Nesse sentido, Hayek rejeita inteiramente a planificação e quaisquer intervenções na esfera do mercado que não sejam, digamos,
meramente laterais ou que apenas complementassem o mercado onde ele não funcionava e visassem a corrigi-lo ou a suprimir, né? Como sendo justamente medidas que tenderiam a levar à supressão não apenas da liberdade ou da livre iniciativa econômica, mas da liberdade em geral, conformando um autêntico, como diz o título, caminho para a servidão ou para o totalitarismo, né? Conceito sobre o qual ele equivalia tanto as experiências nazifascistas como as experiências socialistas e comunistas, como sendo todas elas coletivistas, estatizantes, anti-individualistas, etc. É bom lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial o mundo de certa maneira virava à esquerda, não só pelo prestígio que a União Soviética conquistou com seu papel fundamental na derrota do nazismo, mas também devido às lições que grande parte do mundo extraiu a partir da crise de 29. Né? E no próprio pensamento econômico capitalista passavam a predominar visões favoráveis a uma maior intervenção do Estado, notadamente a obra do economista inglês John Maynard Keynes, né? O seu famoso livro A Teoria Geral do Emprego, da Renda e do Juro, né? Keynes defendia que o capitalismo, ao contrário do que postulavam autores neoclássicos do final do século XIX, como, por exemplo, os da Revolução Marginalista, né? Estou pensando particularmente na figura do suíço Walras, a ideia do equilíbrio geral, né? Do geral. Keynes procurava mostrar que o capitalismo, o mercado, não era um sistema que se autorregulava ou se autoequilibrava, e nesse sentido as políticas, chamadas políticas anticíclicas, né, as políticas estatais que iam na contramão do ciclo econômico, seriam importantes para garantir níveis de emprego e renda que reequilibrassem o sistema, né, e assim por diante. Keynes foi uma figura fundamental que influenciou as reformas no capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial consagradas no sistema de Bretton Woods, a partir de 1945. E também influenciou as políticas do New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, bem como as políticas do chamado Estado de Bem-Estar Social, que passarão a ser adotadas crescentemente na Europa do pós-guerra. Nesse sentido, é interessante notar que na Inglaterra, logo no final da Segunda Guerra Mundial, ocorrem eleições parlamentares e, para a surpresa de muitos, o Partido Conservador de Churchill, que havia comandado a Inglaterra durante a guerra e era, portanto, vitorioso, perde as eleições para o Partido Trabalhista de Clement Attlee, que justamente instituirá o Estado de Bem-Estar Social. Vejam bem, o Partido Trabalhista inglês, que era um partido reformista, já naquela época, tomou medidas que hoje seriam consideradas ultra-radicais, como, por exemplo, a nacionalização das minas de carvão ou a socialização completa do sistema de saúde, com a criação, a partir de 1948, do National Health Service. Portanto, liberais como Hayek, liberais econômicos como ele, tinham razões para estar alarmados. A rigor, o que hoje conhecemos como neoliberalismo começa um pouco antes da publicação de The Road to Serfdom. Em 1938, ainda antes da guerra, houve um encontro em Paris que reuniu uma série de autores liberais que estavam inconformados com a progressão das formas de estatismo, de intervenção econômica, que eles julgavam como totalitárias, etc. Nomes como, além do próprio Hayek e de Ludwig von Mises, o americano Walter Lippmann, o epistemólogo alemão Karl Popper, entre outros. Em 1948, 10 anos depois, Hayek os reuniria num encontro em numa instância de inverno na Suíça, chamada Montpellier, para fundar uma sociedade ou uma associação dedicada à propagação dos valores do liberalismo e do livre mercado. Esta sociedade existe até hoje, é conhecida pelo nome de Sociedade de Montpellier. Vejam, estas eram posições que eram minoritárias naquele momento, mesmo no mundo capitalista. Além dos autores já citados,
digamos, a esfera de influência da Sociedade de Montpellier, inclui ainda nomes como o economista norte-americano Milton Friedman, na chamada Escola de Chicago, ou o nome do economista e teórico político James Buchanan, da chamada Escola da Virgínia. Né? Então, de certa maneira, Hayek, Buchanan e Friedman representam as três principais vertentes do chamado pensamento neoliberal. Né? E por que neoliberal? Isso é um termo bastante controvertido, porque o próprio Hayek não se reconhecia como neoliberal, mas apenas como liberal. Né? Esse é um termo em grande medida cunhado pelos adversários da corrente. Né? Podemos encontrá-lo, por exemplo, na obra de Foucault, né, O Nascimento da Biopolítica, em toda uma parte dedicada ao advento do neoliberalismo, né, no final dos anos 70. Também podemos encontrá-lo nos críticos do regime militar chileno, que justamente recorreu a economistas formados na escola de Chicago por Milton Friedman, os chamados Chicago Boys, né, que empreenderam as reformas de livre mercado no Chile sob a ditadura de Pinochet, entre outras fontes. Né? Então, o termo neoliberalismo, em geral, é um termo utilizado pelos adversários dessa corrente ideológica. Além dos já citados, eu ainda esqueci de incluir uma quarta vertente do neoliberalismo, que são chamados ordoliberais, né? Um grupo de economistas alemães, né, que defendiam nos anos 20 e 30, né, uma renovação do liberalismo em face dos desafios da sociedade contemporânea, né, onde o Estado intervinha crescentemente na vida social, etc. Né? Essa escola que, segundo o próprio Foucault, terá muita influência na reorganização da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, na República Federal Alemã, na Alemanha Ocidental. Bom, voltando a Hayek, em 1959, 60, após um período nos Estados Unidos, o autor reúne algumas conferências que ele deu na época e publica um livro de teoria e filosofia política chamado The Constitution of Liberty, né? Publicado em 1960, e justamente visava discutir o conceito de liberdade. Quais eram os fundamentos? Constituição aqui não tem a ver com Constituição em sentido jurídico, né? Mas sim no sentido filosófico das bases ou fundamentos, né, de um determinado conceito. Razão pela qual, na edição brasileira de 1983, promovida pelo empresário e divulgador do pensamento neoliberal Henry Maxud, aquele mesmo do hotel, que publicava a revista Visão, né, o livro saiu uma coedição entre a UNB e a editora Visão. Maxud optou pelo termo fundamentos e não Constituição, justamente para evitar esta confusão com o termo técnico-jurídico, né? Mais fiel nesse sentido às intenções do próprio Hayek. Esse é um esclarecimento que Maxud oferece no prefácio à edição brasileira. Nesta aula nos concentraremos nos capítulos 1 da introdução, nos capítulos 1 e 2 desta obra de Hayek. Então, logo no primeiro capítulo, o economista austríaco diz o seguinte: é preciso distinguir a palavra liberdade, né, com L maiúscula, liberdade enquanto conceito, né, e as liberdades com minúsculo e no plural, né, que não deveriam ser confundidas com o conceito de liberdade tout court, pura e simplesmente, porque seriam mais propriamente definidas como privilégios ou concessões e não deveriam ser, portanto, confundidas com a liberdade em geral, né? E aqui ele dá um exemplo de uma definição que ele considera equivocada de liberdade, e acho que a referência não é nada casual, que é um trecho de um discurso de Roosevelt, né, de Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos
entre 1932 e 1944, em que este dizia que a liberdade se poderia definir como estar livre de necessidades, free of wants. E Hayek diz: este é o tipo de confusão que eu quero dissipar aqui. O que se deve entender por liberdade? Segundo ele, desde os gregos até o presente, na tradição ocidental, haveria um conceito claro de liberdade, que era a ausência de coerção ao curso das ações dos indivíduos. Ser livre era estar livre de coerção. Ele diz que os próprios gregos o reconheceriam na medida em que definiam o ser livre como justamente o não ser escravo. Como nós já vimos com Benjamin Constant na aula passada, essa identificação entre a liberdade como concebida pelos antigos e o conceito liberal moderno é um tanto quanto duvidosa. Mas, deixando essa questão de contextualização, ou este anacronismo de Hayek de lado, né, em que ele, digamos, subsume a ideia de liberdade como não dominação à noção liberal de liberdade individual, né, vamos deter-nos na definição que o autor nos oferece. Temos aqui uma definição negativa, para usar a terminologia de Isaiah Berlin, em um ensaio que eu já citei na aula passada, que é mais ou menos contemporâneo, um pouco anterior a este, né? Essa definição é puramente negativa, porque ela justamente define a liberdade como ausência de algo, ausência de coerção, né? De impedimento à livre ação, livre iniciativa, né? Ao curso de ação individual. É claro que Hayek um autor inteligente, ele reconhece que a vida social demanda um mínimo de coerção. Para que haja sociedade, né, é preciso que haja um mínimo de coerção. Mas, segundo ele, uma sociedade livre se diferencia das sociedades não livres justamente pelo fato de que esta coerção é mantida no seu nível mínimo, né? Esta coerção é mínima para que a sociedade possa funcionar e, no mais, os indivíduos são deixados, né, ao seu livre-arbítrio e às suas interações espontâneas. Voltaremos ao termo espontâneo quando discutirmos o capítulo 2, porque ele é importante ter um lugar central no pensamento do autor. Mas, por enquanto, retenhamos esta definição de liberdade como ausência de coerção, né? Bom, ele vai procurar diferenciar este conceito em seguida de 3 acepções de liberdade que ele considera equivocadas e que justamente deveriam ser entendidas como liberdades no plural e no minúsculo, como privilégios, mas que não se confundiriam com a noção precípua de liberdade. Quais sejam? A liberdade política, a liberdade interior, né, ou psicológica, né, e a liberdade como ausência de restrições. A primeira, liberdade política, poderia ser definida como exercício da soberania popular, né, a participação política no governo, que no plano individual se identifica com o direito ao sufrágio, ao voto, e no plano coletivo com a soberania nacional, a reivindicação de autodeterminação nacional. Segundo ele, ambas as definições poderiam ou não ser compatíveis com a liberdade, mas não deveriam se confundir com ela, porque o voto poderia favorecer tanto governos com alternativas políticas que favorecessem a liberdade, como aquelas que a suprimissem. E ele aí faz uma evocação à Alemanha em 1933, em que a maioria teria sufragado, né, o nazismo. O que eu acho que é interessante ter aqui, e isso é importante, é que Hayek
se coloca claramente como um crítico da democracia, né? Ou seja, a democracia política, ela não é para ele um valor fundamental. Ela é preferível se e quando ela não interferir com a liberdade individual. Sempre e quando houver conflito entre a livre iniciativa individual e a vontade da maioria, a segunda deve ser sacrificada em favor da primeira. Então, não é inteiramente casual que este autor tenha sido abertamente simpático ao regime de Augusto Pinochet no Chile. Já mencionei que Pinochet promoveu, a partir do final dos anos 70, uma série de reformas de livre mercado, né, convocando para isso economistas chilenos formados na Universidade de Chicago sob a batuta de Milton Friedman. Mas não mencionei que Hayek esteve no Chile mais de uma vez neste período, entre o final dos anos 70 e início dos 80, inclusive promoveu em Vinha del Mar uma reunião da Sociedade de Montpellier, e dando entrevistas tanto para jornais chilenos como para jornais norte-americanos, dizendo que no Chile havia mais liberdade sobre Pinochet do que sobre Salvador Allende. E Salvador Allende era uma boa representação daquilo que Hayek temia na democracia, de que pelo voto se pudesse eleger alternativas totalitárias que suprimissem a liberdade individual identificada com o funcionamento de uma economia de livre mercado. Nesse sentido, para ele não haveria muita diferença entre Hitler e Allende. No fundo, ambos representariam versões diferentes do totalitarismo coletivista. No caso da soberania nacional, o raciocínio vai mais ou menos pelo mesmo caminho, ou seja, se no século XIX liberalismo e nacionalismo de alguma maneira andaram juntos, pensando por exemplo na unificação italiana ou alemã, no século XX, sobretudo nas lutas anticoloniais do Terceiro Mundo, haveria uma tendência na direção contrária. Dizia Hayek, os povos tendem a preferir um governante da sua raça, ainda que despótico, a um governo livre, mais estrangeiro. Isso aqui também é claro e cristalino, ou seja, se o colonialismo se identifica com a promoção da liberdade tal qual Hayek entendia, ele era preferível do que um governo autóctone, mas antiliberal. Então, para Hayek também o colonialismo não é em si um problema, pelo contrário, né? Aliás, parente-se, James Buchanan foi um crítico bastante duro na Virgínia de qualquer intervenção do governo federal norte-americano contrária aos sistemas de segregação dos estados do sul dos Estados Unidos, o chamado sistema do Jim Crow. Isto aqui não é nenhuma teoria da conspiração da minha parte, nem qualquer, enfim, discurso de youtuber de esquerda. Não. Podem consultar um livro chamado Democracy in Chains, Democracia Acorrentada, de Nancy MacLean, em que ela explora com muita propriedade as relações do senhor Buchanan com os segregacionistas da Virgínia. Bom, fechado o parêntese. Passo então ao tema da liberdade interior, a liberdade psicológica, que se define justamente pela ausência de travas emocionais, travas interior que nos impedem de agir. Todos conhecemos isso, não precisa ter feito psicanálise para saber que muitas vezes nosso inconsciente, nossas emoções, nossos medos, criam uma série de travas à nossa ação, e nesse sentido não deixa de ser um estado de liberdade interior quando nos desfazemos destes obstáculos emocionais e psicológicos e conseguimos agir, aspas, mais livremente, fecha aspas. Hayek diz, por mais desejável que seja este estado de espírito, ele não deve ser confundido com a liberdade
porque a coerção neste caso é a coerção externa, é a coerção exterior, é a coerção imposta por outrem, seja este outrem o governo ou outros indivíduos. Neste caso, então, a liberdade não pode ser definida como um conceito psicológico. Trata-se de um conceito que se expressa em interações e relações sociais entre os indivíduos, né? E no caso da ausência de restrição, né? Segundo ele aqui, há um equívoco importante, né? Porque a coerção, o impedimento de agir, não deve ser confundido com restrição, que é um conceito mais amplo e que envolve uma série de condicionamentos que não são em si coercitivos. Por exemplo, a ausência de meios. Não ter dinheiro para fazer algo é uma restrição, certo? Você pode querer comprar um carro ou uma casa, mas se você não tiver dinheiro para isso, você não vai fazê-lo, ponto. Numa sociedade capitalista ou numa sociedade mercantil baseada, onde as trocas se baseiam no dinheiro, certo? A pobreza, nesse sentido, uma clara restrição às vontades e ações humanas. Mas, segundo Hayek, ela não é coercitiva. Diz ele, o cortesão que vive no luxo, mas inteiramente submetido, né, à vontade de um déspota, né, é menos livre do que o mendigo que não tem dinheiro para nada, mas que não sofre qualquer coerção. E, portanto, este conceito de liberdade como ausência de restrição, que segundo ele teria aparecido primeiro no iluminismo francês e depois teria sido adotado na tradição utilitarista, né? Em particular na obra de John Stuart Mill, teria gerado uma confusão negativa, né? Ruim para o liberalismo, porque teria introduzido na tradição liberal, né, uma concepção de liberdade alheia a esta mesma tradição e que abriu a porta, como eu mencionei na aula passada sobre Mill, para que se confundisse a noção liberal de liberdade com noções antiliberais que acabam por justificar a supressão da liberdade e a imposição de coerções inteiramente desnecessárias em nome do combate às restrições e às necessidades que seriam impostas à maioria, né? Aqui ele está, evidentemente, fazendo referência a justificativas que no mundo liberal democrático ocidental se esgrimiam na época para nacionalizações de empresas, de serviços, socialização de serviços públicos, né, e outras medidas associadas, seja a economia keynesiana, seja ao estado de bem-estar social, que eram vistas por muitas como compatíveis com a tradição liberal, mas que para Hayek eram inteiramente estranhas e alheias, incompatíveis com esta tradição, porque acabavam levando justamente à supressão da liberdade. Ou seja, ser livre não é ter as suas necessidades materiais atendidas, né? Ser livre é estar livre de coerção, e justamente, né, o impedimento ao investimento privado em determinadas áreas é uma medida coercitiva, é uma medida que limita ou suprime a liberdade em determinados âmbitos, né? Com isso eu passo à discussão do segundo capítulo, que justamente tem a ver com aquela noção que eu mencionei de saída, que é a ideia de espontaneidade, né? Qual o problema de Hayek com o planejamento? Justamente tem a ver com a ideia de uma ordem espontânea, porque para ele, né, baseado numa certa literatura sobre teoria do conhecimento, epistemologia, etc., o indivíduo
não pode jamais conhecer todas as determinações e todas as consequências implicadas no seu curso de ação. Nós agimos sob certa ignorância, ou seja, o nosso conhecimento da realidade que nos cerca é sempre parcial e limitado. E nesse sentido, às vezes, a ignorância tem um papel mais forte, ou preponderante, né, no curso dos acontecimentos do que o conhecimento ou a razão. Né? Porque não controlamos todas as variáveis que influem sobre nossas ações e, portanto, muito menos as consequências delas advindas, que com frequência são inesperadas. Nesse sentido, né, as interações humanas espontâneas produzem resultados não intencionais, mas que têm efeitos incrementais, no sentido de produzir outras ações e resultados não intencionais, assim por diante. E é desta maneira que o conhecimento humano progride ao longo do tempo. Tanto o conhecimento científico, filosófico, especulativo, né, como também o conhecimento ou o progresso técnico, as invenções, né, as melhorias materiais, etc, etc. O progresso, que alicerça toda a ideia de civilização, para Hayek, não tem nada a ver com uma razão universal, onipotente, onipresente, que tudo prevê e ordena, o que simplesmente não existe, não pode existir, mas sim com o acaso e a espontaneidade. Portanto, a ordem social que mais favorece o progresso não é aquela em que a razão humana procura planejar, ordenar, disciplinar e orientar as ações, mas aquela em que as ações se dão da maneira mais espontânea e livre possível. A tentativa de suprimir a espontaneidade e impor uma ordem racional perfeita ao mundo justamente acaba por inibir o mecanismo por excelência que produz o progresso e condena a sociedade à estagnação e mesmo ao retrocesso. Portanto, a ordem social ideal é aquela mais espontânea e livre possível, que de certa maneira emana da própria natureza humana. A ordem social de mercado, nesse sentido, não seria o produto de um cálculo racional prévio, mas sim, né, do desenvolvimento espontâneo. O mercado, portanto, era o resultado dos múltiplos, infinitos cálculos de ações individuais e interações espontâneas que levavam àquela ordem como um resultado natural e não intencional desse conjunto. Vejam bem, então aqui primeiro é importante enfatizar, né, uma tomada de posição de Hayek por um radical individualismo metodológico, né, uma versão particularmente radical dessa postura, digamos, na epistemologia das ciências sociais, que identifica a sociedade como redutível, né, às suas partes constituintes, tomando, evidentemente, como tais os indivíduos isolados. Né? Nesse sentido, não existiria uma sociedade, uma coletividade superior e distinta dos indivíduos que a compõem. Né? A sociedade seria, portanto, um agregado de indivíduos e deveria ser analisada a partir das interações individuais como sua base fundamental. E dois, justamente a identificação de uma determinada ordem social historicamente constituída como um produto natural destas interações. Já se pode perceber claramente qual é a relação disso com o conceito de liberdade discutido no capítulo anterior,
porque é justamente este conceito de liberdade que viabilizaria uma tal ordem social espontânea, né? Quanto menos coerção, mais espontâneas são as ações individuais e melhores os resultados, né, destas ações em termos de progresso humano, tanto material como moral ou espiritual, né? O contrário disso seria justamente uma ordem social não espontânea, baseada no pressuposto de que uma razão universal, uma mente planificadora e ordenadora, poderia prever todos os resultados possíveis e, nesse sentido, dirigir o desenvolvimento da sociedade. E que teria como pressuposto o contrário do individualismo metodológico, a ideia de que a sociedade seria um todo superior à soma das suas partes, né, e que, portanto, o coletivo deveria prevalecer sobre o individual. Este avesso da ordem social espontânea e livre, que Hayek identificaria como totalitarismo, como grande adversário do progresso humano, não apenas da liberdade individual, mas de qualquer progresso humano. Hayek é muito claro ao extrair certas consequências deste modo de entender a sociedade, né? Uma delas é de que a liberdade é compatível com a desigualdade e até favorecida por ela, porque ele reconhece, primeiro, que nem todos estão interessados em serem livres, nem todos podem extrair igualmente, inclusive, os frutos desta liberdade. Muitos estão mais preocupados em terem suas necessidades materiais atendidas. Estão preocupados em comer, em ter teto, em terem emprego, em terem segurança, quaisquer outras coisas, mas não necessariamente em serem livres e fruírem deste estado, né, desta condição. São poucos, ou relativamente poucos, aqueles que almejam a liberdade e que podem, inclusive, extrair dela os seus melhores frutos, né? Por meio de invenções, novas técnicas, novas ideias, né? E que, portanto, fazem jus, ou deveriam fazer jus, à retribuição ou os resultados das inovações que suas ações livres ensejam. E, portanto, né, não há nenhum problema em reconhecer que são poucos que, de fato, usufruirão da liberdade, e que esses poucos fazem jus a um retorno desigual pelo mérito das suas ações, né? Agora, segundo Hayek, isso beneficia a todos, né? Porque os progressos técnicos, materiais, científicos, etc., né, que resultam das ações destes poucos, a longo prazo acabam beneficiando a todos, porque elevam os padrões de vida e as condições do conjunto da sociedade. Mas para que isso seja possível, esses poucos devem ser permitidos, né, o maior raio de livre iniciativa possível, né? Mesmo que, né, num primeiro momento, isso leve a uma desigualdade em termos de renda, riqueza e bem-estar, né, de uma minoria em relação à maioria, porque se a maioria, em nome da igualdade, suprime a liberdade desta minoria empreendedora, todos, né, irão se prejudicar a longo prazo, né, porque serão privados dos frutos não intencionais, inclusive, das ações livres daqueles que são capazes de empreender, inovar, etc, etc. Portanto, a desigualdade e a liberdade tendem a andar juntas, mas, a longo prazo, o conjunto da sociedade se beneficia com isso. E o conjunto da sociedade se prejudica ao suprimir a liberdade. Outra consequência que Hayek extrai é de que a distinção entre a liberdade de pensamento e a liberdade de ação
ou entre a liberdade econômica e a liberdade política é uma distinção supérflua e que conduz a equívocos. Porque se a coerção é um fato externo ao livre curso da ação dos indivíduos, né, necessariamente liberdade é liberdade de ação. De pouco ou nada vale você ser livre no plano do pensamento e não poder levar isso à prática. Você ser livre para especular e para divulgar suas opiniões, mas não ser livre para agir ou para empreender. Nesse sentido, a distinção que certo liberalismo, aspas, progressista, né, assumiria entre liberdade econômica e liberdade, por exemplo, de opinião ou de expressão, sendo as segundas mais valorizadas do que a primeira, seria uma distinção equivocada, porque ao suprimir a livre iniciativa no âmbito do mercado, né, a longo prazo suprime a liberdade de modo geral. Né? Nesse sentido, a liberdade econômica estaria para a liberdade em geral, para as liberdades de opinião e expressão, assim como, né, o oxigênio está para a combustão e a chama na reação química. Né? Se você suprime o oxigênio, você não tem combustão, certo? Você não produz fogo. Nesse sentido, né, se você não tem livre iniciativa econômica, você não tem liberdade alguma. Então, voltamos nesse ponto ao argumento de o caminho da servidão. Né? Uma sociedade liberal que se preze tem por base o livre mercado. Né? E ao suprimir a liberdade de mercado, você suprime o próprio caráter liberal dessa sociedade. Então, é interessante, né, que Hayek, bom, o resto do livro ele vai desenvolver as consequências deste conceito de liberdade e da ideia de ordem social espontânea para uma série de âmbitos, né, pensando questões de organização institucional, bem-estar, organização econômica, etc, etc. No final do livro tem um pós-fácil, tem um curioso título de Por que não sou conservador, em que ele procura justamente dirimir as suas diferenças com os conservadores, mas reivindicando, né, evidentemente, essa posição de um pensador liberal, né, mas justamente porque, segundo ele próprio, né, os conservadores foram muito mais receptivos no primeiro momento do que os próprios liberais às suas ideias. Né? Isso me faz pensar se não haveria, né, uma afinidade eletiva, pelo menos, entre a ideia de uma ordem social espontânea em Hayek e a ideia de uma ordem social natural, né, defendida pelos conservadores desde, pelo menos, de Edmund Burke. Eu tenho a impressão que sim. Né? E o próprio fato de que, por exemplo, os católicos conservadores no Chile tenham abraçado com tanto entusiasmo as ideias hayekianas, assim como as de Friedman, sugere que sim, o conceito de subsidiariedade, por exemplo, que a Constituição chilena de 1980 consagrou como princípio, ou seja, que o Estado apenas complementa as instituições sociais naturais como a família e o mercado, é um desses pontos de convergência entre um pensamento conservador organicista e um pensamento liberal baseado, paradoxalmente, né, num ponto de partida até oposto, que é o do individualismo metodológico. Né? Bom, aliás, princípio da subsidiariedade este, Paulo Guedes agora quer introduzir na nossa Constituição por meio da sua proposta de reforma administrativa. Paulo Guedes, que não por acaso se formou em Chicago e tem uma passagem pelo Chile no início dos anos 1980. Isso me leva a um outro ponto de coincidência entre os neoliberais e os conservadores, que é o anticomunismo, que ajuda a entender este entrelaçamento. Né? Aliás, o próprio Hayek é bastante explícito sobre isso na introdução do livro, em que ele formula claramente a sua tomada de posição em relação ao conceito de liberdade como uma tomada de posição
no grande conflito da época, que era o conflito, entre aspas, o mundo livre e o totalitarismo, entre aspas. Né? E de que, nesse sentido, ele estava querendo advertir, né, aos adeptos do mundo livre que era preciso ser intransigente e recusar quaisquer princípios, ideias, né, ou propostas que, a pretexto de serem compatíveis ou aperfeiçoamentos, melhorias da perspectiva liberal, na verdade eram contrabandos do campo ideológico inimigo. Né? Ainda mais no momento em que havia uma disputa pelo mundo, né, com o surgimento de novos estados recém-descolonizados, e que o totalitarismo se apresentava com uma imagem sedutora, de progresso, de emancipação, etc., sobretudo para estes povos não ocidentais que recém ingressavam no âmbito da civilização. E que, nesse sentido, o Ocidente precisava ter uma posição intransigente e cerrar fileira em torno dos seus valores mais caros, sobretudo o conceito de liberdade. Não podia haver, nesse sentido, equívocos ou maus entendidos sobre qual o seu significado. Aqui é interessante lembrar o texto de Perry Anderson sobre Hayek, né, a ideia de que Hayek formaria parte de uma direita intransigente, né, para trazer também o conceito de Albert Hirschman, né, da retórica da intransigência, né, intransigente justamente porque advertia os perigos, né, das concessões, né, ao campo ideológico adversário, que a seu ver era adversário do liberalismo, qual seja socialismo, coletivismo, estatismo, etc. Né? E nesse sentido, na introdução, Hayek expressa bem qual era a linhagem a qual ele se filiava. Né? E aí ele cita Locke, ele cita Constant, Tocqueville, Mandeville, entre outros pensadores que conformariam, Adam Smith, né, uma autêntica tradição liberal. Interessante que ele não inclui John Stuart Mill, porque justamente, como eu já disse, né, Stuart Mill, ao procurar compatibilizar liberalismo e utilitarismo, né, teria justamente introduzido conceitos, ideias estranhas a essa tradição, abrindo caminho para, né, o advento de sínteses ou hibridismos que para Hayek deveriam ser rejeitados, como, por exemplo, o do socialismo liberal ou social liberalismo, né, da sociedade fabiana, ou da tradição do socialismo liberal italiano, dos irmãos Rosselli, ou de Norberto Bobbio, etc. etc. Né? Então aqui também há claramente uma disputa pelo sentido do próprio campo liberal. Né? Bom, ainda que relativamente minoritário, como, digamos, como pensamento econômico, né? Mesmo no campo do liberalismo econômico, em que as posições monetaristas e neoclássicas tendem a prevalecer, Hayek foi extremamente bem sucedido como ideólogo, né, e como pensador político. Né? Nesse sentido, a sociedade montpelliéraine, se era minoritária, né, no final dos anos 40 e início dos anos 50, passou a ter uma posição privilegiada quando, a partir do final dos anos 70, ascenderam aos governos da Inglaterra e dos Estados Unidos figuras como Thatcher e Reagan, que, ainda que não de modo inteiramente coerente, procuraram levar adiante algumas das suas ideias, sobretudo no que diz respeito à desregulamentação de direitos sociais, né, a eliminação de direitos trabalhistas, combates aos sindicatos, né, como instituições supostamente autoritárias que coagiriam tanto empresários como os trabalhadores individuais, né, procurando liberar o livre jogo das forças de mercado das travas do estado de bem-estar social. Digo que não inteiramente coerentes, porque, por exemplo, Reagan não deixou de promover um forte keynesianismo militar e mesmo protecionismo industrial. Né? Mas as afinidades com as ideias de autores como Hayek, destas políticas dos conservadores ingleses e republicanos norte-americanos, é clara, e cimentaram o caminho de uma hegemonia neoliberal no mundo, né, que se reforçou após o colapso dos regimes do chamado socialismo real e a crise do estado de bem-estar social na Europa Ocidental. Né? Hegemonia essa que, de certa maneira, dura até hoje, ainda que
vivendo uma crise, né? Não é por acaso que alguns dos seus ideólogos contemporâneos, por exemplo, reajam tão fortemente às medidas econômicas, né, e mesmo sanitárias que tiveram curso a partir da pandemia, né, acendendo alarmes sobre os perigos para a liberdade, né, como, por exemplo, no manifesto da Fundação Internacional para a Liberdade de abril deste ano. Mas, seja como for, Hayek segue sendo uma referência importante para o campo da direita liberal no século XXI. Razão pela qual, inclusive, é bastante importante entender qual o seu conceito de liberdade, porque este conceito, em alguma medida, penetrou o senso comum, o modo como vivemos a vida em sociedade e, portanto, tem uma clara vocação para a hegemonia.